No culto racional, né, que prestamos ao Senhor, vamos pensar um pouquinho. Se eu pedir você nessa hora para pegar um papel, não tem necessidade, mas se eu pedir você para pegar o papel e uma caneta, e você pudesse colocar aí, você pudesse começar a escrever sobre as suas necessidades. Pense em 10 necessidades, pelo menos, que você tem. Não precisa escrever, mas que você, pelo menos, mentalize aí. Em 10 necessidades que você tem. Se dessas 10, agora, eu te pedisse para você escolher as 3 maiores necessidades. Que você tem. Pensa aí assim, rapidinho, quais seriam as 3 maiores necessidades suas? Talvez esse exercício ele não seja tão fácil para a gente fazer, porque nós somos humanos, somos limitados, e às vezes hoje, a nossa necessidade de hoje é uma, a de ontem era outra e a de amanhã já pode ser outra. Mas eu quero essa noite dizer para você, Jesus sendo este ser que te conhece, que te formou, sabe a sua essência, sabe quem você é, sabe do que você precisa, sabe das suas necessidades, Ele se preocupou em responder essa pergunta para nós. Quais são as nossas maiores necessidades? Como todo pódio, né, tem na primeiro, segundo e terceiro, né, na hora de premiar, tem sempre aqueles 3 mais, os 3 tops, né? Jesus, numa frase, num versículo que Ele dá, Ele nos dá a entender, não numa ordem de grandeza na necessidade, mas Ele vai dizer quais são as 3 maiores necessidades do ser humano. E eu pediria que você abrisse sua Bíblia, para a gente parar e pensar um pouquinho sobre esse versículo. Um versículo talvez que muitos de vocês não precisem de nós, né? Não precisem nem da Bíblia para recitar este versículo. Mas quando Jesus fala, Ele fala que é para a gente também memorizar e decorar e viver aquilo que Ele orienta a viver. E em João capítulo 14, versículo 6, Ele traz as maiores necessidades do ser humano. E eu quero pensar nessa noite com você. Quais são essas 3 maiores necessidades da vida do homem? Na sua tradução, não sei se diz assim, mas na minha diz assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? João, capítulo 14, versículo 6. Se alguma tradução for diferente, eu queria que você lesse. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, ou a não ser por mim. Esse texto, eu acho que ele é básico em todas as traduções que você tem em suas mãos. Pai, é no nome de Jesus que nós apresentamos tudo o que vamos falar agora, Senhor. E no temor, e no tremor da Tua presença neste lugar, é que nós nos encorajamos para falar da Tua palavra, que nós nos colocamos à disposição do Teu Espírito Santo para falar do Teu amor, falar do Teu cuidado com o Teu povo. E nessa hora nós queremos entender, Deus, quais são as nossas maiores necessidades.
enquanto seres humanos. Fala conosco, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. O que Jesus está querendo dizer sobre as 3 maiores necessidades da vida? Quando ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, todos nós, preste atenção, todos nós viemos a esse mundo para chegar em algum lugar. Isso é desde os primórdios. Desde que o homem é homem, ele veio a este mundo com um propósito. E quando as pessoas chegam ao ápice de tirar as suas vidas, segundo os relatos, quando você conversa com aquelas pessoas, momentos antes dessa loucura ser concretizada, ele diz: a vida para mim não faz mais sentido. Eu não tenho razão para viver. Eu não tenho porquê mais viver. E as pessoas acabam fazendo essa loucura. Mas Jesus, ele vai dizer quais são as 3 maiores necessidades. E eu quero pensar com você nessa noite. Primeiro, ele vai dizer: segundo Jesus, as maiores necessidades do ser humano é um caminho, preste atenção, é um caminho para seguir. O texto diz: eu sou o caminho. Você sabe para onde você tem andado? Você sabe para onde você está indo? Você tem parado para pensar na vida que você está levando, aonde isso vai dar? Posso até aprofundar um pouco mais. Paulo, ele trata a gente como um ser racional. E ele diz que se a tua consciência não te condena, ninguém mais pode te condenar. Então deixa eu te fazer essa pergunta. Você sabe para onde o teu pecado está te levando? Você tem consciência da vida que você tem levado e aonde você espera chegar? Interessante a gente olhar para um texto desse, para uma verdade tão clara dessa, e às vezes a gente passa por esse versículo e não vê que isso é uma necessidade que eu tenho, de ter um norte. Hoje em dia, eu entro num carro para ir ali em Taguatinga, eu preciso colocar um GPS, caminho que talvez eu faça todos os dias, talvez eu ande isso aí todas as semanas, eu estou em Taguatinga, Ceilândia, Santa Maria, Samambaia, mas eu faço questão de ligar um GPS, sabe por quê? Porque eu quero pegar o melhor caminho. Eu não posso saber se ali na estrutural está fechado, que aquele caminhão atravessou, caiu com a carga de banana, está lá atravessado na pista, a estrutural está fechada, eu não sei. Mas quando eu ligo o GPS vai me dizer: esse caminho está interditado, você tem que atravessar agora pela PTG para chegar em Taguatinga. E eu não perco meu tempo entrando numa via, para depois eu ter que voltar aquilo tudo numa ré, talvez, ou fazendo uma contramão, para poder pegar a via a marginal, para poder pensar em chegar onde eu quero. A vida não me permite perder tempo assim. E aí os artifícios que nós temos, talvez, é ligar o GPS e falar: eu vou usar o GPS para chegar lá. Mas na nossa vida espiritual, quem tem sido o seu GPS? Qual tem sido o caminho que você tem percorrido? O próprio Deus já falou há muito tempo, porque através do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Preste atenção que esse versículo me dá a entender várias coisas. A primeira dela é que a minha mente, muitas vezes, não consegue ser o mesmo pensamento de Deus. Que o caminho que o meu coração deseja andar,
por muitas vezes não é o caminho que Deus tem preparado para que eu ande. Nós precisamos alinhar o que Deus pensa com o que eu penso, o caminho de Deus com o caminho que eu vou percorrer, se eu quero alcançar aquilo que Deus tem preparado para mim. Os caminhos de Deus são mais altos, mais perfeitos, enquanto os nossos podem parecer direitos, mas sempre são problemáticos, têm os seus percalços. O escritor de Provérbios sabiamente diz assim: há um caminho que ao homem parece ser bom, mas no fim é morte. Quando eu olho com os meus olhos carnais, parece bom. E se a gente parar para pensar, verdadeiramente a nossa vida é assim. Aquilo que os nossos olhos, que maravilha! Nem sempre, quase sempre é caminho de morte. Nem sempre são caminhos bons, mas quase sempre é caminho de morte. Só para a gente pensar, por que caminho você tem andado? Que caminho você tem andado? Como nós não conseguimos andar por conta própria no caminho perfeito, Deus, na sua essência de sabedoria, de inteligência, envia para mim e para você, prepara para mim e para você, aquele que sabe, se apresenta dizendo: eu sou o caminho. Basta que eu e você estendamos nossas mãos e diz: Senhor, me segura porque eu não sei andar. E isso passa pelo propósito ou pelo desejo do meu e do seu coração de viver uma vida de dependência. Isso no mundo de hoje é tão difícil, onde o homem se sente cada vez mais autossuficiente nos seus desejos, prazeres e realizações, que eu não preciso depender de ninguém para alcançar tamanha bênção. Mas eu quero dizer para você que viver na dependência do Senhor, viver na dependência daquele que olha para você e diz: eu sou o caminho, ainda continua a ser a melhor escolha para o ser humano. Ainda continua sendo o melhor caminho, o melhor desejo, o melhor propósito para o coração do ser humano. Por que caminhos você tem andado? Deus escolhe um líder para conduzir o seu povo, um líder perfeito, um líder que não conhece pecado, um líder que não erra caminho, aonde ele se auto-intitula o caminho. Esse líder é Jesus Cristo. Jesus é o nosso condutor, Jesus é o nosso guia. Ele não é mais um caminho entre tantos os caminhos. Ele se apresenta dizendo para mim e para você: eu sou o caminho. Eu não sei por que caminho você tem andado. Eu não sei por que caminho você tem percorrido a sua jornada. Mas nessa noite eu queria que você ouvisse, não com esse ouvido, tão somente essa frase. Jesus dizendo para você: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. O coração do homem, ele é enganoso. Não vá pelo seu coração. Ouça a voz de Jesus dizendo para você nessa noite: eu sou o caminho. Segunda necessidade que Jesus apresenta neste versículo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. E ele diz que também é a verdade. Portanto, Jesus nos apresenta a maior necessidade do ser humano como sendo uma verdade para crer. Irmãos, ninguém consegue
viver num mundo sem uma crença. Isso é nosso, é do ser humano. Nós temos a necessidade de acreditar em alguma coisa. Às vezes nós chegamos ao absurdo de achar que podemos crer até mesmo na força do nosso braço. Eu sou o que sou porque eu tenho, porque eu faço, porque eu tenho, e o eu está em primeiro lugar. Ter uma filosofia, ter uma ideologia ou uma religião é um fenômeno mundial. Isso não é coisa da Terceira Igreja Batista, isso não é coisa de Planaltina, isso não é coisa do Distrito Federal, isso não é coisa do Brasil, é uma coisa do mundo. Mundo afora, as pessoas vão ter ou terão que acreditar em alguma coisa na busca pela sobrevivência. Perceba que, no entanto, Jesus não chega para mim e para você dizendo assim: olha, se você quer crer numa religião, se você quer crer numa... Eu me apresento aqui como mais uma dessas religiões para você. Eu me apresento aqui como mais uma dessas ideologias para você crer, para você acreditar. Não, ele não chega com essa conversa. Ele chega e diz: eu sou a verdade que você precisa. Eu sou a verdade que você precisa. Perceba que em outro momento, em outro contexto, Jesus vai dizer assim: conhecereis a verdade, e essa verdade vai nos libertar. Conheça Jesus e seremos libertos para viver uma vida triunfante. Olha que necessidade básica eu tenho. Eu preciso saber por que caminho eu tenho andado. Eu preciso saber qual é a verdade para eu acreditar que a vida faz sentido. Senão eu vou viver uma vida sem entender para onde estou indo e o que eu estou fazendo, porque nada para mim é verdade, ou tudo para mim é verdade. Jesus chega para mim e para você nessa hora e diz: eu sou, entre tantos que você escuta aí, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então, conhecer Jesus é ser liberto por Ele mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Conhecer Jesus é ser liberto por Ele mesmo, num propósito específico que Ele veio fazer aqui, nos tirar do lamaçal de pecado, do cativeiro em que nós vivíamos. Ele veio para nos libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que verdade você tem andado? Baseado em que verdade você tem vivido? Todos nós precisamos de uma verdade para crer e por ela ser liberto. Todos nós. Por isso que as pessoas escolhem algumas aberrações, outras escolhem até com sensatez, parte da verdade, e outros escolhem andar na verdade, com a verdade. O que tem sido a verdade que direciona a sua vida? Por que liberdade você tem buscado por que verdade você tem buscado a tua liberdade? Jesus se apresenta nessa noite para você dizendo: eu sou a verdade que você tanto precisa. Eu sou a verdade que você tanto precisa. Essa verdade pode libertar você de uma vida de engano. E essa verdade é Jesus Cristo de Nazaré. Terceira verdade ou necessidade que Jesus nos apresenta nesse texto. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho que você precisa andar. Eu sou a verdade que você precisa crer. Mas ele diz também que ele é a vida que nós precisamos viver. O texto
Em outro texto, Jesus afirma, muito conhecido nosso também, de João capítulo 10, versículo 10, ele vai dizer: eu vim para que tenham vida. Uma vida qualquer? Não. Uma vida em abundância. Meus irmãos, preste atenção. Você não veio ao mundo tão somente para passar. Alguns 50, outros 70, outros 100, outros 90, outros 110 anos aqui na terra. Você veio para viver uma vida abundante na presença do Senhor. Você veio para viver uma vida abundante na presença do Senhor. Jesus pode oferecer vida porque Ele é a própria vida. Presta atenção. Você só pode viver a vida que alguém te oferece para viver se Ele tem esse objeto para te oferecer. E Jesus é a própria vida. Nós, por muitas vezes, eu e você, procuramos viver uma vida ao nosso prazer, do nosso jeito. O povo de Israel, quando eles saíram em direção a uma terra, a uma nova Canaã, a uma terra prometida, em algum momento eles deixaram de viver o propósito do Senhor. E ali eles foram viver os seus desejos, viver segundo o seu coração. E aí um percurso que era para ser bem curtinho, em dias, em sofrimento, em dores, em sol escaldante, aquilo se transforma em um longo período de sofrimento para aquele povo. E por muitas vezes nós estamos assim, deixando de ouvir a condução do Senhor, a voz do Senhor, porque nós não queremos viver a vida abundante dele, mas nós estamos agarrados, enraizados na nossa vida, buscando viver a vida que nós queremos para nós, achando que nós temos em algum momento a excelência da sabedoria para conhecer qual o melhor caminho, qual é a verdade e que vida nós podemos levar. Talvez aqui esteja a causa de tanto sofrimento no meio da sociedade de hoje. São necessidades básicas. Eu preciso saber de um caminho. Que caminho que eu estou percorrendo? Eu preciso conhecer esse caminho. Eu preciso conhecer uma verdade. E eu preciso viver uma vida que sobressaia a isso aqui que eu estou vivendo, que tenha um objetivo muito maior do que isso que eu estou vivendo, pensando ser tão somente isso. E Jesus veio trazer essa vida que nós não tínhamos direito nem de sonhar em chegar lá. O Pai, na sua excelência do amor, olhou para mim e para você e falou: eu vou enviar meu filho, que vai ser o caminho, que vai ser a verdade e que vai ser a vida para o meu povo. E Ele nos deu a vida que nós precisamos para viver. Não só aqui, mas nos deu o penhor de vivermos uma vida eterna ao lado dEle. Paulo, ele entendeu muito bem o que era viver a vida de Jesus. Após o encontro dele com Jesus, após ele tomar a decisão e reconhecer quem era Jesus na vida dele, ele pôde olhar para a vida de uma outra forma. E aí nós cantamos aqui, né, que ele cresça e que eu diminua. Paulo viveu isso não só em palavras. Quando Paulo chega a escrever a carta aos Gálatas, e ele vai escrever no seu capítulo 2, versículo 20, um texto lindíssimo aí para a gente pensar. Talvez aqui, se eu tivesse que parar para falar só desse versículo, a gente passasse umas 2, 3 horas aqui falando desse versículo, onde Paulo vai declarar que já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que coisa linda! É viver na vida daquele que
me gerou espiritualmente, que me deu a esperança de viver uma nova vida. E ele vai dizer: mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, se entregou a si mesmo por mim. Agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, já não vivo mais pela carne, irmãos, mas eu vivo para Ele e por Ele, entendendo que fui gerado para viver uma nova vida por aquele que me amou. Nós precisamos entender a profundidade desse texto, para que um momento da nossa vida, se você não vive isso ou não tem vivido isso, nós possamos dizer para o Senhor: a vida que agora vivo, já não vivo mais pela carne, mas eu vivo para aquele e por aquele que me amou, o Cristo Jesus de Nazaré. Aquele que vos fala aqui nessa noite, se você me permite, eu quero dizer para você que um dia eu também encostei minha cabeça no travesseiro e fiz essas mesmas perguntas. Essa vida que eu estou levando vai me levar para onde? Essa vida que eu estou vivendo está baseada em quê? Ou melhor, eu estou vivendo ou eu estou tão somente vegetando sobre a terra? Os irmãos, e isso foi tão claro um dia para mim. Se eu estou tendo o privilégio de falar em nome de Deus nessa noite com você, é porque um dia eu pude entender que eu precisava tocar, eu precisava conviver, eu precisava me relacionar com aquele que tinha, tem e sempre terá a resposta para um coração aflito como o meu estava. Olha as perguntas que eu estava fazendo. O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Aonde eu vou chegar? Um jovem, 23, 24, 25 anos, no auge da perdição, no auge que esse mundo podia oferecer. Eu paro um dia e me faço as perguntas, depois de ter tomado uma garrafa de uísque, chegado no outro dia sem saber onde eu estava, com quem eu estava dentro de casa. Mas se me perguntasse uma coisa qualquer daquela noite anterior, eu não sabia o que eu estava fazendo. E naquela noite, eu me embriaguei, ali eu fiquei. No outro dia, quando eu acordei, foram falar o que eu tinha feito, o que eu tinha vivido. E eu parei para me fazer essas perguntas. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Aonde eu quero chegar? Que consistência tem uma vida dessa? Deus sempre coloca as pessoas na vida da gente. Então nunca é tarde para você falar para alguém que tem um Deus que o ama, que tem um Jesus que o ama de verdade. Porque tudo isso ecoou uma hora na minha cabeça e eu pude me voltar para esse que tinha essas respostas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, Gils, que você tanto precisa. Quando eu entendi isso já se passaram 27 anos, eu pude me alegrar e entregar a minha vida àquele que tinha as respostas necessárias para que eu pudesse viver, não somente vegetar, mas que eu pudesse viver de verdade. A nossa vida
ela não tem o menor sentido quando nós paramos para pensar, quando nós paramos para refletir sobre a vida que nós temos levado, se ela não for baseada nessas necessidades básicas que Jesus responde para nós nessa noite. Ela não faz sentido. E eu digo que eu nunca fui deprimido, mas houve um tempo lá atrás que eu me prendi muito dentro do meu quarto. Não sei se era o diabo tentando me levar para a depressão, para buscar um desses, que o momento de alegria era enquanto eu estava lá na farra, mas a consciência, quando ela retomada, eu voltava para o meu momento de solidão, e eu estava num mundo, às vezes rodeado de tantas pessoas, mas que não fazia sentido aquelas pessoas do meu lado. Ou se era Jesus Cristo me chamando, entra no teu quarto que eu quero tratar contigo. Mas o importante é que naquele tempo foi um tempo que serviu para eu refletir sobre algumas coisas. E quando eu tomei a decisão de andar com Cristo, não vou dizer que do meu lado só tinha pessoas para dizer, que bom, louvado seja Deus, que bom que ele aceitou tomou a melhor decisão da vida dele, escolheu as melhores coisas para a vida dele. Não. Minha esposa está aqui, meus filhos, eu conto isso para eles. O que eu ouvi foi, tu está maluco, você está doido, o que você está fazendo da sua vida? Às vezes não sempre, o percurso deste mundo não é o percurso estipulado por Deus para aqueles que são dele. E a gente vai ter que lutar. E minha vida não é fácil. Eu não remo em favor da maré. Eu estou sempre remando contra a maré. Mas isso não me faz desestimulado em nenhum momento. Pelo contrário, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei em quem foi que eu agarrei na mão, e eu sei que Ele é poderoso para me conduzir até lá. E lá eu vou chegar. Então a nossa vida só faz sentido se nós, ao buscarmos respostas para ela, a resposta estiver em Jesus Cristo. Porque senão nós vamos estar procurando qualquer caminho por aí vai servir. Qualquer verdade que implantarem por aí para mim vai servir. E qualquer vida que me oferecerem por aí vai servir para eu viver. Mas o que nós estamos falando aqui é que quando Jesus responde isso aos nossos corações, eu sou o caminho e a verdade e a vida. A nossa vida, ela é transformada para viver uma vida eternamente. Não é momentos de alegria. É para viver uma vida eterna, aqui, ali e acolá, na felicidade que Jesus tem para nós. Quando a gente fala de viver uma vida, nós acabamos de cantar, e aí eu quero pedir a ajuda da nossa equipe, tá? Ao final, vocês voltem aqui, que nós vamos cantar, tá bom? Nós acabamos de cantar dizendo que só Ele pode devolver vida aos corações. Só Ele pode devolver vida aos corações. Quando nós nascemos na nossa carne, lá gerado entre o pai e uma mãe, nós estamos puros. Nós somos contaminados com as imundícies desse mundo ao longo do percurso. Por isso essa canção vai dizer, só Ele pode devolver aquilo que nós perdemos em algum momento. Talvez você está aqui me ouvindo nessa noite e você esteja se perguntando, mas eu sou ou não sou de Cristo? Eu estou vivendo ou não estou vivendo para Cristo? Só o Espírito Santo pode te responder isso. Só o Espírito Santo de Deus pode te responder isso. E eu quero te convidar nessa noite para você pensar, por que caminho você tem andado? Qual é a verdade que você tem vivido? E a vida que você está levando? A quem tem agradado? A quem pertence essa vida que você está levando? Um texto que eu vi diz assim, falando desse texto: sem o caminho não há progresso, sem a verdade não há conhecimento, sem a vida não se pode viver.
Por isso, disse Jesus: eu sou o caminho que tu deves seguir, a verdade em que deves acreditar, a vida em que deverás ter esperança. Eu sou o caminho imperecível, a verdade infalível e a vida eterna. Eu sou o mais nobre dos caminhos, a verdade última, a vida verdadeira, abençoada e não criada. Se andares no meu caminho, conhecerás a verdade, e a verdade o libertará, e será tua a vida eterna. Sendo assim, digo eu, nós precisamos de um caminho para seguir, uma verdade para crer e uma vida para viver. A nossa vida não tem o menor sentido sem que ela esteja em Cristo e Ele esteja em nós. Portanto, eu convido a nossa equipe para vir cantar sobre as águas. Se o sol se pôr e a noite chegar, quem é que tem te guiado? Quando o dia se escurecer, quem é que tem te segurado pela mão? Quem é que tem te mostrado o caminho? Enquanto essa equipe estiver cantando essa música, escute os 2 apelos que eu quero fazer ao seu coração. Se Deus falou ao teu coração e você tem andado fora do caminho, se você tem andado fora da verdade e você não tem vivido a vida que Ele tem para você, e você nessa noite quer declarar: Senhor, eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador, para que eu agarre em tuas mãos, ande no teu caminho, o Senhor seja a minha verdade e eu viva a tua vida. Eu queria que você viesse e colocasse aqui dizendo isso para o Senhor: eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Do outro apelo que eu quero fazer para você, desse lado de cá, você, meu irmão, que tem vivido uma vida de crente, mas tem sido tão difícil para você viver no caminho do Senhor, para viver o caminho do Senhor. E mexe e vira, você tem tido dificuldade e tem andado por caminho difícil, por caminho que não pertence ao Senhor. Você tem fugido da verdade que é o Senhor e tem vivido uma vida, obviamente, que não é aquela que agrada o Senhor. E você fala: eu preciso ser fortalecido com a oração dos irmãos. Eu quero que você venha e se coloque desse lado de cá. Se Deus falar ao teu coração, falou ao teu coração, e você entendeu, você quer entregar sua vida para Jesus, venha e se coloque ali, nós vamos orar com você. Se você quer ser fortalecido no poder do Senhor, para viver uma vida no caminho do Senhor, na verdade do Senhor, e a vida que o Senhor propôs, se coloque desse lado de cá, que nós vamos orar por você ao término dessa canção. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade a me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar por sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.